Deus, no último dia hoje, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nossos corações. Vamos fechar nossos olhos nessa noite para orar no nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, te agradecemos, ó Pai, pelo dia, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, Pai querido. Obrigado pela Sua graça, Seu favor e a Sua misericórdia sobre nossas vidas, por não termos desamparado, Senhor eterno. Pai querido, pedimos que a Sua mão, Senhor, continue nos sustentando, que o Senhor possa, Senhor Jesus, falar sobre cada coração nessa noite, que nós possamos, ó Pai, ter entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor, ó Deus querido, vai falar sobre cada coração. Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nessa campanha, Pai, possa, Senhor Jesus,
penúltimo dia de campanha de oração, estamos já na nossa reta final. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos receber a nossa irmã Andréia, ela vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eu queria que você aplaudisse o Senhor, recebendo a serva de Deus de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Vamos já abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 11. Vamos ler o versículo tema, que é o versículo 25 e o 26. O tema é o 25, mas o 26 que complementa. Amém? Diz assim: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos falar sobre esse tema, né, que Jesus mesmo disse: Ele é a ressurreição. E o propósito dessa mensagem é que você saia nessa noite com seu coração cheio de fé na ressurreição, que é o nosso Senhor Jesus. E vamos começar, lemos o tema, mas vamos começar desde o primeiro capítulo a discorrer um pouquinho sobre o assunto de todo o capítulo. Vamos para o versículo 1, que diz assim: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse-lhe Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Aqui, quando Jesus recebe a notícia, da morte de Lázaro, nós vemos que Jesus ele dá uma resposta ali para os discípulos, que essa enfermidade não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus. Mas Lázaro veio morrer. O que Jesus queria dizer? Que o objetivo daquela enfermidade, que o final daquela enfermidade não era uma morte, mas que era glorificar o nome do Senhor. E assim às vezes acontece com a gente, quando Deus fala com a gente, às vezes não entendemos totalmente aquilo que o Senhor está dizendo e não entendemos o objetivo final. Como aqui Jesus falando, e Lázaro ele veio a morrer. E agora Jesus falou que ele não ia morrer. Jesus estava falando que o objetivo daquela enfermidade era glorificar o nome do Senhor. E às vezes nós fazemos um pouco de confusão entre o que Deus fala e entre o que nós ouvimos, o entendimento daquilo que Deus fala. E eu vou dar um exemplo um pouco mais claro sobre isso que aconteceu comigo. O Davi, ele é um testemunho nas nossas vidas, na minha vida e do meu esposo. Nós esperamos 8 anos para ter uma criança. Quando passou os 8 anos, eu fiquei grávida, apenas 3 meses, tive um aborto, e depois disso, eu continuava crendo que Deus desde o começo havia falado, lá no comecinho desses 8 anos, que Deus me daria. E em 2019, no Natal, a gente passamos um período muito triste por causa da notícia do aborto. Mas isso foi em dezembro. Quando foi em fevereiro, nós estávamos participando de uma conferência do Espírito Santo. E o Senhor usou uma pessoa que estava lá para falar que eu ficaria grávida. Ainda esse ano você vai ficar grávida, no ano de 2020. E
aquela resposta que eu recebi, eu achei que em 2020 eu teria, né, o meu filho. E aí passou os meses, passou fevereiro, passou março, e não acontecia. Quando foi em outubro, essa pessoa, Deus voltou a falar com ela falou, vai acontecer de você ficar grávida ainda esse ano, porque aí já tinha se passado alguns meses, eu falei, ganhar esse ano, realmente eu não vou ganhar. E realmente a pessoa falou, olha, vai ser exatamente em dezembro. Quando foi em dezembro, eu fiquei grávida do Davi de 2020, o Davi nasceu em dezembro de 2021. Eu já começo a contar o testemunho para que você vá gerando fé no seu coração. Para que você saiba que aquilo que Deus prometeu, Ele faz. Só que às vezes nós não entendemos aquilo que Deus está falando, né? Nós achamos que é do nosso tempo, que é do nosso momento, que é da nossa maneira. Mas Deus, aquilo que Ele falou, Ele cumpre. Aquilo que Ele disse, acontece, porque Deus sabe como fazer. E Jesus, Ele revela ao longo desse texto justamente isso, que Ele sabe o tempo. Então, continuando no texto, diz assim, e Jesus amava Marta, no versículo 5, amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Então, nós vemos que Jesus ainda continuou, mesmo sabendo que Lázaro estava doente, Jesus ainda continuou mais 2 dias ali. Jesus amava eles, não é porque não amava. Quantas vezes, podemos nos perguntar, será que por causa do que eu estou vivendo, Jesus me ama? Jesus te ama. Jesus nos ama. E Ele aqui está mostrando que Ele tinha um propósito ainda naquele lugar em que Ele estava, e também no lugar onde Ele iria, que estava Lázaro morto. E Ele não se move pelo desespero, mas Ele se move pela direção do Espírito Santo. E é sobre isso que nós também devemos entender e devemos nos mover. Não podemos receber as notícias, nos desesperarmos, receber os diagnósticos, nos desesperarmos, mas nós devemos nos mover segundo aquilo que o Espírito Santo vem direcionando o nosso coração, buscando a cada dia entender o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para as nossas vidas. E continuando no texto, mostra que Jesus sabia exatamente o tempo de se mover. Então, continuando no versículo 7, diz, depois disso falou aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertir os discípulos, Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Então nós vemos aqui ele mostrando exatamente isso, que ele andava pelo discernimento do Espírito Santo, e que ele sabia o tempo de entrar, o tempo de sair, o tempo de se mover, o tempo de realizar. Então ele toma o posicionamento de sair daquele lugar na hora exata que o Espírito Santo direcionaria ele. E ele também não estava preso a esse fato como os discípulos estavam, Olha, agora há pouco tentaram te apedrejar. Jesus não estava preso às circunstâncias, se era favorável ou não. Por quê? Porque ele sabia que Deus é todo poderoso e tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle se a situação não está favorável. Deus continua no controle de todas as coisas. Então vamos continuar aqui ainda no versículo 11, que diz assim, tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertar. Então os seus discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, porque agora possais ter, sendo assim, vamos ter com ele. Então Jesus, sabendo de todas as coisas, antecipando
antecipadamente, ele já avisa os discípulos. E ele fala: olha, é bom que vocês estejam aqui comigo, para que vocês, quando chegarem lá e verem o milagre, vocês creiam, porque eu já falei antecipadamente. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E o Senhor, ele fala no meio da igreja, ele revela o seu povo, ele revela a sua igreja, né? Muitas vezes nós deixamos de ter ousadia de pedir a direção, o discernimento de Deus e de transmitir aquilo que Deus fala. Mas eu sei que Deus fala, Deus dá sonhos, Deus dá visões, Deus usa a sua igreja, porque Deus avisa antecipadamente o que vai acontecer usando os seus profetas. E aí, dentro disso, eu quero contar também um testemunho de fé, né? Isso aconteceu na vida da minha irmã mais velha, né? Ela não parece, dizem que eu sou mais velha, mas ela é mais velha. Então, meus pais um dia foram, nós, graças a Deus, crescemos os três num lar cristão, né? Meus pais se conheceram na igreja, se casaram, e nós três tivemos esse privilégio de crescer num lar cristão. E aí, um dia, meus pais, com ela bem pequenininha, bebê no colo, chegou na igreja, e o pastor estava reformando a igreja, e eles falaram: pastor, dá uma olhada na Débora, né? E aí o pastor pegou a Débora no colo e segurou ela. Quando ele foi ver, ele pensou assim: dá uma olhada, né? Dá uma olhada na criança. Nossa, tá bonitinha, alguma coisa assim. Mas quando ele pegou ela no colo, ela já estava gelada. Ela já não tinha mais vida. E quando ele ergueu ela para o céu, ele começou a orar. E o Senhor começou a trazer ela de volta. Esse é um testemunho real também de ressurreição, como aqui a história de Lázaro. E nós vemos que o que aconteceu no processo, por que minha irmã chegou nesse estado, né? Minha mãe, ela trabalhava fora, né? E ela pagava uma cuidadora para cuidar da Débora. E essa cuidadora não dava nutrição e um alimento suficiente para que a Débora tivesse a nutrição necessária para continuar vivendo, né? E quando minha mãe foi passar no médico para ver o que estava acontecendo e entender um pouco mais, a Débora estava desnutrida por causa daquilo que estava acontecendo. E ela chegou nessa correria a levar a Débora para a igreja, entregar nos braços do pastor, porque ela imaginava, ela encontrou em Cristo a solução. Ela falava: é Deus que pode fazer alguma coisa. Eles correram para a igreja, ela estava passando mal, quando chegou lá ela já estava gelada. E o Senhor trouxe ela de volta à vida. Então, para a gente ver que o Deus que fez aqui nessa história é o mesmo Deus que continua fazendo. O nosso Deus é o Deus da ressurreição. Por outro lado, observando essa história que eu contei, nós também devemos entender que o que aconteceu no processo da Débora? A desnutrição, a falta de alimento, levou ela à morte. Assim como a doença também a Lázaro. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, a desnutrição espiritual, a falta de se alimentar espiritualmente também pode levar à morte. E a falta, às vezes, de nutrir fisicamente aquilo que Deus coloca em nossas mãos, seja a nossa família, seja alguma área da sua vida que você acha que está morta, que você acha que não tem mais solução. Pode ser a sua carreira, o seu emprego, pode ser o casamento, a vida profissional ou a vida ministerial, que você acha que você não pode mais caminhar. Nós podemos entregar na mão de Jesus e Ele pode fazer ressuscitar. Deus pode transformar todas as coisas, mas nós precisamos entender que também nos cabe um posicionamento. Nós precisamos entender que Jesus não quer a gente se lamentando apenas pela situação morta, pela situação estagnada.
Mas Jesus quer que nós venhamos nos posicionar em fé. Jesus quer que nós venhamos nos posicionar em fé. E aí vai muito do que a gente tem nutrido. O que a gente tem nutrido no nosso dia a dia? Quais são os pensamentos que nós temos a respeito de nós, de nossa família, do nosso ministério, das coisas de Deus? Qual o nosso posicionamento? É loucura fazer, repetir as mesmas coisas, andar pelos mesmos caminhos e querer resultados diferentes. Nós devemos nos posicionar buscando a Jesus e aquilo que Ele nos direciona, aquilo que Ele fala. Nós devemos buscar entender a voz do Espírito Santo, o tempo do Senhor, para nós nos posicionarmos e não aceitarmos a morte, seja em qualquer área que for. Nós devemos nos posicionar buscando a vida, e essa vida que está em Jesus. Jesus, Ele já nos deu a vida, né? Nós estamos vivos, estamos de pé porque o Senhor nos escolheu e nos deu a vida. E o Senhor, Jesus, Ele tem esse poder de trazer a vida em qualquer situação, em qualquer causa, seja ela qual for. Mas nós devemos nos posicionar querendo, desejando. Se o meu coração não desejar, se eu estiver conformada com aquele cenário de morte, se eu disser está tudo bem, mas se eu não me posicionar, pelo menos como Marta e Maria, avisando Jesus, buscando direcionar de Jesus, como eu quero ver vida aonde há morte. Deus, Ele pode fazer, mas Ele quer que nós venhamos nos posicionar diante dEle. Nós vamos continuar aqui no texto, né? Vamos pensar um pouquinho no versículo ainda, deixa eu ver aqui, no versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Aqui essa fala de Tomé mostra um total desalinhamento com aquilo que Jesus estava falando. Porque Jesus, lá na frente, ele fala para Pedro: olha, se eu quisesse, Deus mandaria anjos e me protegeria. Não é ninguém que está tomando a minha vida eu dou. Ninguém tomou a vida de Cristo, Cristo quis morrer em nosso lugar. Mas Tomé aqui está dizendo, está totalmente desalinhado, não estava entendendo o que Jesus queria dizer. E às vezes nós nos posicionamos assim. Às vezes o Senhor tem uma palavra para a gente, às vezes o Senhor tem que direcionar e a gente toma um outro rumo. Ou às vezes a gente deixa de vir ao culto e o Senhor tem uma palavra. Ou às vezes Deus já falou com a gente e a gente não se posiciona diante daquela palavra que Deus falou. E Deus fez um chamado a ouvir o que Jesus está falando e a se posicionar sobre aquilo que Jesus está falando. O que Jesus disse que da forma que Ele está dizendo que vai acontecer, vai acontecer. Não é as circunstâncias, não é o que está na nossa frente, não é as nossas condições, mas é o poder que há em Jesus Cristo. Esse poder pode trazer vida. E eu vou até contar um pequeno trechinho de um testemunho, né, a respeito desse desalinhamento. Uma vez eu lembro que um jovem, nós íamos no encontro de jovens, e um jovem falou assim para nós, né, para o grupo: olha, eu não vou nesse encontro, porque eu não estou sentindo de ir. E a gente insistiu com ele: não, vai ter uma palavra lá, tudo, e ele foi. Quando chegou lá, ele recebeu, né, o dom de falar em línguas. E aí nós brincamos com ele: toda vez que ele disser que não está sentindo, a gente vai, né? Mas às vezes é um tal desalinhamento, às vezes o Senhor tem uma palavra preparada de ânimo, de vigor, e às vezes porque não está tudo bem em casa, porque houve uma discussão, porque houve um desalinhamento, porque houve alguma circunstância, nós deixamos de nos posicionar e irmos ao encontro de Jesus para receber aquela palavra, para receber aquela direção, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. E nós precisamos entender o que Jesus está falando e seguir pela voz de Jesus aquilo que Ele está falando. Vamos continuar no texto. No versículo 17, que diz assim: ao chegarem
havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-se: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Maria o encontrava. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na julgando que fosse ao sepulcro para lhe chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. E perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do céu ter evitado que seu amigo morresse? Aqui nesse último versículo, no 37, às vezes nós vemos um posicionamento de alguns que se questionavam e que queriam decidir estar no lugar de Deus. Nós não podemos ficar murmurando, reclamando, se colocando no lugar de Deus, mas devemos ouvir a voz de Jesus e seguir por essa voz, seguir por esse direcionamento. Nós vemos aqui essas pessoas questionando, e Jesus ele volta a se indignar no seu espírito justamente por causa deste questionamento, porque nós devemos não viver a vida reclamando, mas devemos viver a vida com gratidão e sendo direcionados pelo Espírito de Deus, para que nós possamos viver e compreender qual é a vontade de Deus. Nós precisamos caminhar nessa direção. E aí, quando nós vamos voltar um pouquinho no versículo 23, que diz assim: então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, veio, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? Eles indicaram: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Aqui a Bíblia mostra dois aspectos: que ele se indignou-se no espírito e se compadeceu. Se a gente observa a conversa um pouco mais acima com Marta, que se repete com Maria, apenas um posicionamento diferente, Maria chega com mais humildade, aos pés de Jesus, mas nós vemos que Marta ela já começa lá acima um questionamento com Jesus e demonstrando que ela não tinha fé naquilo que Jesus estava falando, e ela meio que desconversa aquilo que Jesus está dizendo, mas ela não deixa claro que ela tem fé. E Maria vem na sequência e ela demonstra a mesma coisa. Ela faz esse questionamento e ela demonstra
via que nos corações delas não havia fé, por mais que ele estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso fazer aquilo que você precisa que seja feito. Mas elas não estavam entendendo, e Jesus se indignou-se pela falta de fé, e ele se compadeceu pelas misérias do coração, porque as misérias do coração é que leva à falta de fé, que leva à incredulidade, é que leva à descrença, à desconfiança de que Deus vai fazer, de que Deus vai mudar, de que Deus pode todas as coisas. A falta de fé. E aí Jesus, ele se compadece daquela multidão, de Marta, de Maria, daqueles que estavam chorando, porque ele estava falando de vida, ele estava falando de alegria, ele estava falando de ressurreição, de transformação. Mas elas não conseguiam enxergar aquilo que Jesus estava dizendo. E nós precisamos todos os dias orar por isso. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Me ajuda a ver aquilo que o Senhor tem para mim. Me ajuda a enxergar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Não deixe que a incredulidade tome conta da minha vida. Não deixe que eu pense: eu acho que pode fazer. O Senhor talvez possa. Naquele dia o Senhor fará. Mas o Senhor estava dizendo que faria naquele momento. E Deus pode fazer em qualquer tempo. O que é o tempo nas mãos do Senhor? O que é a dificuldade nas mãos do Senhor? O que é as coisas difíceis na mão de Deus? Onde Jesus diz: para os homens é difícil, mas para mim nada é impossível. E Jesus estava falando e ele chora por causa de olhar para toda essa situação. E aí, quando a gente continua aqui no texto, no versículo 38 ao 44, fala do milagre. Então, novamente, Jesus se indigna, ele se indigna por causa do comentário acima, e em seu espírito comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus tirar a pedra, e preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao seu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, falou em outra voz: Lázaro, vem para fora. E então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho, e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas e deixai-o ir. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus pede: tira a pedra. Que nós possamos tirar a pedra daquilo que você diz que não vai mais ressuscitar. Tire a pedra nessa noite, ouça a voz de Jesus, Ele pode trazer vida. E Ele pede para Lázaro: saia para fora, e Lázaro saia enfaixado, porque não há dificuldade, não há barreira, não há tempo, não há circunstâncias, não há nada que pode impedir o agir, o mover do nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Nós vemos aqui Ele mesmo enfaixado, né? Quem que anda enfaixado? Mas Deus fez ele andar, Jesus fez ele andar. O morto está enfaixado, então tire as faixas, tire a pedra e deixe Jesus ressuscitar, deixe Jesus ressuscitar.
ressuscitar, deixe Jesus trazer vida. Faz muito mais que uma vida física. O que Jesus quer trazer é uma vida espiritual. Nós vemos que os milagres eles são bons porque eles glorificam o nome do Senhor. Mas Lázaro depois ele veio a falecer por outra circunstância, em outro tempo. Como todos nós um dia vamos passar. Mas nós vemos que Jesus estava falando além da vida física. Jesus estava falando da vida espiritual. E aí fica um alerta, porque os milagres eles são importantes, mas o mais importante é continuar seguindo a Jesus, é perseverar em Jesus. E aí, na sequência, a gente vê que no versículo 45, eu vou resumir aqui, eu não vou nem entrar muito nele por causa já do tempo, mas Jesus faz esse milagre, e ainda assim os fariseus procuram matar Jesus. Porque os fariseus, eles estavam mortos espiritualmente falando. Quando a pessoa está morta espiritualmente falando, ela não consegue enxergar a Cristo, ela não consegue entender as coisas de Deus, ela não consegue ouvir as coisas de Deus, ela não consegue ter vida no reino de Deus. E Jesus, ele veio, como ele diz aqui no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que seja morto, viverá. Ainda que seja uma morte física, né? Mas aqui ele está falando também da morte espiritual, aquele que crê no Senhor, aquele que deposita a sua fé no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para esse a vida no Senhor, para essa pessoa a vida no Senhor. Como que a pessoa nasce de novo? Quando ela aplica a vida no Senhor, quando ela crê que Jesus não é só alguém que vai transformar qualquer condição física, mas Jesus é poderoso para me salvar, para nos salvar. E Jesus ele veio para mostrar essa condição espiritual de todo homem, de pecador, que carece de um Salvador, e Jesus é o Salvador, e aquele que crê nele, a vida nele, aquele que crê a ressurreição. E aí ele fala, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Aquele que tem vida em Jesus não morrerá, mas viverá eternamente. Quando passar dessa vida, vai viver uma vida eterna ao lado de Jesus. É essa vida que Deus tem para nós, é essa vida que Deus tem para a sua igreja, é essa vida que Deus tem para o seu povo. Mas nós devemos entender que nós devemos olhar para Jesus como nosso Salvador para viver essa vida. Nós precisamos crer com todo o nosso coração, nos arrepender dos nossos pecados, para vivermos essa vida que se chama um novo nascimento. Porque existem muitas pessoas que estão na incubadora ou estão ainda no ventre, mas não nasceram de novo. Ouve a palavra, se alimenta da palavra, mas não deixaram o Senhor gerar vida. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele disse, aquele que crê no Senhor ressuscitou juntamente com ele para viver uma nova vida. Mas precisamos ter fé em Jesus para viver essa nova vida. Não podemos viver uma vida cristã de forma desnutrida espiritualmente falando, sem nos posicionarmos com as ferramentas espirituais, a leitura da palavra, a oração, a vida com Deus. Por quê? Porque senão morremos espiritualmente, assim como a morte física ela vem pela ausência de alimento físico, a morte espiritual ela vem pela ausência dos alimentos e nutrientes espirituais. E nós devemos buscar isso em Deus, para não andarmos com zumbis,
Jesus tem ressurreição para a nossa vida espiritual. E nós devemos nos colocar diante do Senhor pedindo: Senhor, todos os dias me ajuda a viver nesse reino, me ajuda a viver nessa vida, me ajuda a caminhar nessa vida, desejar viver essa vida, buscar viver essa vida, trabalhar, comer, se alimentar, ter fome no Senhor, porque o choro de Cristo era pela falta de fé, e a falta de fé em Jesus faz viver a morte em vez da vida. Mas a fé em Cristo, a fé salvadora, nos faz viver a vida que Deus tem para nós. Que nós possamos perseverar na vida que Deus tem para nós. Nós possamos perseverar nos caminhos do Senhor, entendendo: Jesus tem muito mais para mim do que essa vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que seja morto, viverá. Glória a Deus, irmão. Nós vamos orar. Se você quiser ficar de pé ou ajoelhar, nós vamos orar nesse momento. Que o Espírito de vida, pouse sobre nós, pouse sobre áreas da nossa vida que estão mortas. Não há área morta, não há parada, não há movimento, não há interação, não há realização, não existe produtividade. Então, algumas pessoas estão mortas espiritualmente, outras pessoas estão mortas nos relacionamentos, outras estão mortas no trabalho, não há realização. Mas há um Deus que é capaz de gerar vida. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Senhor, o Deus da vida, o Deus que fez a vida, o Deus que concede a vida. A Bíblia vai chamar Jesus como o autor da vida. Nós oramos nessa noite, Senhor, mediante aquilo que nós ouvimos, a Sua palavra que foi ministrada. E nós não apenas cremos que o Senhor dá a vida, mas o Senhor é aquele que ressuscita, o Senhor é a ressurreição. Aquilo que um dia estava vivo, aquilo que um dia estava ativo, aquilo que um dia funcionava, um dia ia muito bem, mas por alguma circunstância, como nós ouvimos aqui, Senhor amado, por algum motivo, alguma enfermidade, alguma questão, alguma intercorrência, fez com que aquilo que estava vivo, aquilo que estava acontecendo, estava operando, estava realizando, parasse, deixasse de operar, deixasse de fazer, deixasse de continuar, e como está de morte, de inatividade profunda. Mas nós oramos ao Deus da ressurreição, ao Deus que é capaz de trazer novamente a vida, ao Deus que é capaz de dar uma palavra e trazer vida novamente aonde a morte está operando. Senhor, em nome de Jesus, que essa ressurreição ela nos alcance nas nossas vidas, ela alcance o nosso trabalho, ela alcance o nosso relacionamento familiar, ela alcance a nossa vida devocional, ela alcance a nossa vida ministerial, e que nesta noite o Espírito de vida ele levante, ele é a sua direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Áreas que estavam totalmente soterradas, paradas, e quem sabe com a mesma percepção que Marta, que Maria, já é tarde, já não tem mais o que fazer, já não tem mais o que realizar, já não dá mais para mexer nesse assunto, já não dá mais para lidar com a situação. O melhor é deixar fechado, trancado, esquecido. Mas nós oramos ao Deus que é capaz de pegar situações como essa, Pai, posicionamentos como esse, e levantar da vida e colocar novamente atividade. Pai, em nome de Jesus, nós, como Ezequiel, Senhor, nós profetizamos vida, Senhor. Nós, como Ezequiel, naquela visão do vale, nós profetizamos vida, que haja juntamento cada osso ao seu osso, que nasça carne, que nasça tendões, e nós queremos continuar
livro de Jó, ele vai dizer isso, que ainda que uma árvore que foi cortada pela raiz esteja ali morta, ao cheiro das águas voltará a viver. Apenas o indício, apenas o sinal de que a vida está chegando já é suficiente para já começar a brotar ali esperança. Senhor, manda esse cheiro das águas, manda esse cheiro das águas, ó Pai amado, para que a vida venha, a esperança renasça no Senhor. Oramos por pessoas que estão mortas, ó Pai, nos seus pecados, delitos, faltas, ausências. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é capaz de tirá-los da morte para a vida, tirá-los, ó Pai, do império das trevas para o reino da luz, tirá-los, ó Pai, da escravidão do pecado, do poder do pecado, e os colocar, ó Pai, junto ao sentado aos príncipes do reino. Nós oramos, Senhor, o Deus que concede vida, que é o autor da vida, e que não existe nenhuma situação, o mais difícil ou impossível que seja para nós, não há nada, nenhuma situação que o Senhor não possa fazer. Nós oramos a Ti e Te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós vamos ofertar essa noite. Então você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, pegue na sua mão, nós vamos contribuir com alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós Te agradecemos nessa noite pela vida dos nossos irmãos que com alegria trazem até a Tua casa sua oferta, sua contribuição, e somos gratos por isso. Pai, continue abençoado os Teus filhos, a Tua igreja. Pai amado, é derramada a Tua doce e amada presença sobre cada um, que de nada tenha falta, mas que veja o Senhor cuidando e suprindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Senhor está passando, você coloca aí a sua oferta em nome de Jesus. Também amanhã, segundo domingo do mês, é o nosso culto de Santa Ceia, tá bom? Então, amanhã o nosso texto de meditação, João 4, 26
26, então Jesus disse: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Então esse é o nosso texto, João 4, 26. Os nossos autos de oração amanhã. Oração pedindo perseverança durante o ano para permanecermos no caminho da salvação. E oração para que o governo de Cristo aumente entre os povos. O nosso devocional amanhã, irmãos, é usar 5 minutos do dia a sós com Deus para apenas agradecer pela salvação em Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então amanhã a gente vai estar aqui orando, apresentando a Bíblia dos irmãos, finalizando essa campanha de oração em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar então, vamos agradecer ao nosso Deus em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela graça que o Senhor nos deu de estarmos nessa casa de oração. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti e pedimos a Tua graça, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que a Tua graça, bondade, favor e misericórdia, assim, Pai, nós oramos, pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, esteja agora